Fala pessoal, então o tema de hoje será ângulos e suas medidas. Então basicamente essa aula a gente vai abordar os primeiros temas da trigonometria, tá? Então antes da gente trabalhar com a trigonometria, a gente tem que saber como que a gente trabalha com as questões envolvendo ângulos, tá? Então precisamos entender primeiro o que é um ângulo. Então vamos lá, olha a figura aqui. Essa figura você vê a figura de um ângulo, tá? Basicamente ela é formada por duas semi-retas que possuem uma origem comum. Então olha só a figura aqui. Qual que é a origem comum? A origem comum é justamente esse ponto O. Então você pode ver que a gente tem duas semi-retas aqui, né? Temos uma semi-reta OA. Você pode ver que é o segmento de baixo. E outra uma semi-reta OB. O que a gente define como ângulo é justamente a união dessas semi-retas, ok? E normalmente, quando a gente vai nomear um ângulo, a gente usa letras minúsculas gregas, tá? Letras minúsculas gregas. As mais comuns são o alfa, o beta e o teta, tá? São esses três ângulos normalmente usados. Eu coloquei uma tabelinha aqui com alguns ângulos e as suas nomenclaturas. Isso aí vai ser interessante para a gente trabalhar, tá? Então, olha só, letra grega minúscula, o alfa, o nome dela é alfa. Temos o beta, o nome dela é beta. Esse ângulo aqui, ó, é o gama. Parece um Y, né? Chamado de gama. Temos o delta, minúsculo, né? Normalmente, lá no estudo de funções, a gente conhece o delta da função do segundo grau, também conhecido como discriminante, só que aquele delta é o delta maiúsculo, tá? É o delta maiúsculo. Esse delta aqui, ele é o delta minúsculo, então tem uma diferença, tá? Bom, temos o θ, esse aqui, bastante usado também. Lambda, outro ângulo que também a gente costuma usar, uma nomenclatura. Esses outros são muito menos comuns, tá? Temos o epsilon, que parece um E, o eta, que parece um N, o mi, que parece um M, o rho, bastante usado na física, o φ, também conhecido como número de ouro, né? Às vezes, na matemática, a gente usa essa nomenclatura para representar o número de ouro. E também o famoso ômega, que é muito usado na física também, legal? Então, beleza. Conceito de ângulo, união de duas semi-retas com uma origem comum. Normalmente, a gente usa letras minúsculas gregas para nomeá-las. Então, vamos agora para os sistemas de unidades de medida. O primeiro sistema que a gente vai ver sistema sexagesimal, tá? Sistema sexagesimal. E ela é baseada no seguinte. Você pode ver que eu tenho um ângulo aqui. Na verdade, eu tenho a união de duas semi-retas. E o detalhe é que essas duas semi-retas são perpendiculares, tá? Perpendiculares, beleza? Beleza. Normalmente, a gente usa esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho, você vai ver ele normalmente com um ponto aqui no meio, tá? Esse quadradinho aqui, quando você vê isso na figura, você tem que entender que você tem um ângulo reto, tá? Isso daqui a gente chama de ângulo reto e basicamente quando isso ocorre quando a gente tem duas semi-retas perpendiculares, tá? Beleza, então no sistema sexagesimal, o que a gente faz com o ângulo reto? A gente pega o ângulo reto e divide em 90 partes iguais. 90 partes iguais. Ou seja, no sistema sexagesimal, podemos afirmar que o ângulo reto corresponde a 90 graus. E a unidade de medida que a gente usa aqui é justamente o quê? O graus. Os graus é a nossa unidade de medida nesse sistema. Opa, unidade é o grau. Representado justamente por essa bolinha aqui, beleza? Show de bola? Então entenda o seguinte, o que a gente define como ângulo reto? Isso ocorre quando temos dois segmentos de retas que são perpendiculares. Então, no sistema sexagesimal, a gente pega esse ângulo reto e divide em 90 partes iguais, ou seja,
Nesse sistema, podemos afirmar que um ângulo reto corresponde a 90 graus. Então, lembra desse conceito. Além dos graus, nesse mesmo sistema, o sistema sexagesimal, a gente está trabalhando, na verdade, com a base 60. Ou seja, podemos dividir o graus em outras submedidas. A primeira submedida que a gente tem são os minutos. 1 grau vai corresponder exatamente a 60 minutos. E além disso, os minutos têm uma outra subdivisão. E essa subdivisão é chamada de segundos. E a gente pode fazer a equivalência, que 1 minuto corresponde a 60 segundos, ok? Então vamos lá, vamos sintetizar o que a gente tem por enquanto. Vou colocar aqui subdivisões do grau. 1 grau corresponde a 60 minutos, tá? Quando eu coloco apenas uma linha, entenda o símbolo de minutos. E além disso, 1 minuto ele vai ser correspondente a 60 segundos. 2 linhas, então, é o símbolo para os segundos. Show de bola? Ora, se eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, eu posso fazer o seguinte. Olha só. Eu posso dizer que 1 grau ele vai ter 60 minutos. E como eu sei que 60 minutos corresponde a 60 segundos, eu posso multiplicar por 60. E aí eu tenho a correspondência de grau para segundos. Ou seja, 1 grau corresponde a 3.600 segundos. Show? Então, essas são as unidades medidas que a gente tem por enquanto. 1 grau corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos, e além disso, podemos afirmar que 1 grau tem 3.600 segundos. Show de bola? Beleza. Sabendo que a gente tem que o ângulo reto corresponde a 90 graus, se eu pego 4 ângulos retos, a gente completa exatamente a figura de uma circunferência, né? Ó, pega aqui, ó, 4 ângulos retos e fecha a figura aqui, ó. Então a gente pode ver que o total, que numa circunferência, temos um total de 360 graus, ok? 360 graus. Ou seja, numa circunferência a gente tem um total de 4 ângulos retos que corresponde a 360 graus, beleza? Se a gente pega meia circunferência, a gente vai ter meia vezes 360, ou seja, meia circunferência vai ter um total de 180 graus. Show? Então, esse conceito de sistema sexagesimal, basicamente isso. Agora vamos para o sistema circular. Sistema circular. Bom, o que é o sistema circular? Antes de estudar o sistema circular, vamos entender um pouco sobre o conceito de arco de circunferência, tá? Um arco de circunferência é formado por 2 pontos numa circunferência. Então você pode ver pela figura que a gente tem aqui 2 situações, na verdade eu tenho 2 arcos, e nesses 2 arcos eu tenho exatamente os mesmos pontos. Eu tenho o ponto A e o ponto B nos 2 casos, ok? Então, na figura da esquerda, você pode ver um arco menorzinho, arco AB, e na figura da direita a gente tem o mesmo arco AB, só que ele é uma figura maior, né? Você pode ver aqui, ó, o arco AB bem maior. Então, toda vez que a gente vai colocar 2 pontos numa circunferência, sempre vamos ter 2 arcos de circunferência. Vamos ter aquele menor e vamos ter um maior também. Normalmente, nas questões, a gente trabalha com o menor arco, tá? Normalmente, você vai trabalhar com o arco da esquerda, beleza? Show de bola. Então a gente vai continuar aqui. Vamos para o sistema circular. Sistema circular, ok? Então é o seguinte, o que é o sistema circular? É a unidade de medida que é agora baseado no raio
da circunferência, tá? Então eu coloquei a figura aqui, ó. O sistema circular, a gente usa como unidade de medida o raio da circunferência, ok? Então, o que a gente tem por enquanto? Inicialmente, vamos entender alguns conceitos sobre o arco de circunferência, tá? O arco de circunferência, a gente tem uma medida angular. Nesse momento, a gente estaria falando sobre o ângulo central do arco, que nesse caso aqui, ó, olha para a figura aqui. Se eu falar sobre o ângulo central do arco, opa, mudou a cor aqui, vou colocar em vermelho. O ângulo central, eu posso chamar aqui de alfa. Então aqui, ó, um arco de circunferência sempre vai ter o ângulo central, ou medida angular, e também vai ter a medida linear. Quando eu falar sobre a medida linear, eu estou falando sobre o comprimento do arco, ok? Então, o comprimento do arco seria basicamente quanto mede esse arco aqui, legal? Então, se eu falo sobre medida angular, eu falo sobre a medida desse ângulo. Se eu falo sobre a medida linear, eu falo do tamanho do arco, do comprimento do arco, legal? Então, entenda essa diferença. A primeira diferença é que quando a gente está trabalhando com medida angular do arco, ela não vai depender do raio, ok? Então, essa medida aqui do ângulo central, ela não depende do raio da circunferência que a gente está trabalhando. Só que, por outro lado, o comprimento da circunferência, ela depende, tá? O comprimento do arco de circunferência, ela vai depender do raio. Você pode ver pela figura o seguinte, ó. Olha só. Se eu pego uma circunferência aqui com o mesmo centro, eu desenho ela de tal forma que ela seja maior, você pode ver, eu posso colocar a linha B' aqui, que com certeza o segmento, o arco A' B', ele vai ter um comprimento maior que o arco AB inicial, tá? Que está em azul aqui. Então, se a gente fala sobre comprimento linear, ela vai depender do raio da circunferência. Se a gente fala do comprimento angular, ela não vai depender, beleza? Então, show. Vamos agora para o sistema circular. No sistema circular, a gente tem que entender o seguinte. Como é que a gente mede? Como é que a gente relaciona a medida angular do arco com o seu comprimento? A gente pode fazer da seguinte maneira. Deixa eu pegar essa figura aqui. Esse ângulo aqui eu posso chamar de ângulo AOB. E eu coloco um chapéuzinho aqui para falar que eu estou trabalhando com um ângulo central. Esse ângulo, quando eu estiver trabalhando em radianos, ele vai ser igual ao comprimento do arco AB. Beleza? Então, o tamanho desse arco aqui sobre a medida do raio, ok? E se eu faço essa divisão, eu obtenho a medida angular em radianos, ok? Então, a medida angular em radianos pode ser obtida dessa seguinte forma. Você pega a medida do comprimento do arco e você divide pelo raio da circunferência. O resultado vai ser justamente a medida do ângulo em radianos, ok? Em radianos. Beleza. Só que lá na geometria plana, a gente sabe que uma circunferência completa possui 2πr como comprimento total, tá? Uma circunferência possui 2πr de comprimento. Logo, a gente pode afirmar que o total que uma circunferência tem em ângulos é o seguinte. Então, se eu chamar de alfa o ângulo de uma circunferência completa, ele vai ser igual ao comprimento da circunferência, 2πr, sobre r. Ou seja, corta r com r e a gente tem 2π radianos como a medida angular da circunferência, ok?
Então, bem tranquilo, né? Então, entenda o seguinte. Uma circunferência, ela vai ter 2π radianos como medida angular total, tá? Então, se eu pego meia circunferência, eu posso afirmar que ele vai ter meio vezes 2π, vai ser justamente π radianos, ok? Então, π radianos. Meia circunferência temos aqui. Se eu pego o centro aqui, a gente tem π radianos, ok? No sistema circular, a gente usa como unidade de medida o radiano, ok? Unidade de medida é o radiano. Beleza. Então, olha só, até agora a gente aprendeu dois sistemas de medidas. A gente aprendeu o grau e o radiano. E a gente sabe quanto que uma circunferência tem em graus e quanto ele tem em radianos. Sabendo desses dois sistemas de medidas, a gente consegue estabelecer uma forma de converter grau para radiano e de radiano para grau, ok? Então, bora lá. Eu coloquei umas observações aqui. Então, se a gente fala sobre a medida do arco AB em graus, entenda que a gente está falando sobre a medida angular. Ela vai se referir à medida angular do arco. E a medida angular do arco em radianos, ele somente vai ser igual ao seu comprimento linear quando o raio da circunferência for igual a 1, ok? Então, se a circunferência tem raio unitário, a gente pode afirmar que a medida angular dessa circunferência vai ser exatamente igual à medida do arco de circunferência que aquele ângulo denota, ok? E a terceira observação é que a gente pode fazer essa aproximação aqui, ó. Π é um número que equivale a mais ou menos 3,14. Algumas vezes as questões vão te dar essa aproximação, 3,14. Algumas vão dar uma mais acochambrada, pode ser 3. Mas, se você quiser escrever 3,14 como uma aproximação de um número fracionário, você pode usar o número 22 sobre 7, legal? Então, 22 sobre 7 você consegue aproximar um pouco melhor do que você usar justamente o valor aproximado do π, legal? Então, beleza. Uma questãozinha só para a gente praticar agora. Um arco de circunferência AB mede 10 centímetros e o raio da circunferência mede 5. Calcule a medida do arco em radianos. Então, vamos desenhar a situação aqui. Vou desenhar primeiro uma circunferência completa. A gente tem um arco que tem 10 centímetros de comprimento. centímetros aqui. E além disso, a gente sabe que a circunferência tem 5 centímetros de raio. Ele quer justamente o quê? A medida angular do arco. Então, vamos chamar aqui a medida angular de alfa. Beleza. Então, como ele quer apenas em radianos, eu posso simplesmente pegar o comprimento do arco e dividir pelo tamanho do raio. E essa divisão vai me dar exatamente a medida angular do arco, ok? Então, olha só. Você pega aqui o alfa, ele vai ser igual ao comprimento do arco, no caso, 10 centímetros, e você vai dividir pela medida do raio, que é 5. Então, a medida angular é igual a 10 sobre 5, que é igual a 2. Lembra aqui? Radianos, ok? Toda vez que você for obter a medida angular dessa forma, a unidade de medida que você usa vai ser o radiano, legal? Então, aqui, basicamente, você pega o comprimento e divide pelo raio. Questão número 2. O arco AB possui medida angular igual a 5 radianos. Então, nesse caso aqui, ele deu a medida angular do arco.
Ele quer saber o seguinte: determine o comprimento do arco sabendo que ele pertence a uma circunferência de raio 4. Então, a gente pode desenhar a situação aqui. Desenha a circunferência completa. E aqui a gente vai inserir as variáveis. Vamos desenhar aqui um arco. Ele falou que o arco tem medida angular 5 radianos. 5 radianos. A circunferência tem 4 centímetros de raio. Ele quer já saber justamente a medida do comprimento do arco, ok? Então, dado que a medida angular já está em radianos, a gente pode aplicar a fórmula direto, tá? A medida angular do arco vai ser igual ao comprimento do arco sobre o tamanho do raio, tá? Então, toda vez que você tem a medida em radianos, você pode usar essa fórmula. Então, alfa, que é a medida angular, vai ser igual ao comprimento do arco AB sobre a medida do raio. Ou seja, quanto que vale alfa? 5 radianos. Quanto que vale o comprimento do arco? Não sei, né? Vale x. Quanto que vale o raio? 4 centímetros. Logo, aqui a continha é bem simples, né? X vai ser igual a 4 vezes 5, dá 20. 20 o quê? Como o nosso raio está em centímetros, a gente tem que o comprimento vai estar em centímetros também. Então, 20 centímetros. Beleza? Então, mais um exercício tranquilo, né? Basicamente, a aplicação direta da ideia. Vamos para a próxima questão aqui. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aprender a converter unidades de medida. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei mais ou menos a equivalência do que tem numa meia circunferência, tá? Numa semicircunferência. Então, numa semicircunferência, a gente tem π radianos, tá? Metade de uma circunferência tem π radianos. E também tem 180 graus. Então, a gente pode afirmar que π radianos corresponde em graus a 180 graus. Ou seja, olha a tabelinha aqui. Se a gente quer converter radianos para graus, a gente multiplica o número que a gente tem por 180 e divide por π. Se a gente quer converter graus para radiano, a gente multiplica por π e divide por 180 graus, ok? Então, basicamente, para você converter um ângulo de graus para radianos e de radianos para graus, você pode simplesmente aplicar uma regra de 3, tá? Então, a ideia basicamente seria o seguinte. Você tem π radianos. Você tem que π radianos equivale a 180 graus. Imagine que você tem um ângulo em radianos. Você vai colocar um ângulo em radianos aqui. Olha só. Aqui embaixo. E você vai colocar o ângulo que você quer procurar em graus aqui. Se você tiver esse valor, você substitui aqui. E aí você encontra o y. Se você tiver o y, você substitui aqui. E você vai encontrar o x. Beleza? Então, vamos resolver uma questão aqui só para você ver que não tem muito segredo, tá? Um exemplo. Converta o ângulo 30 graus para radianos. Beleza. Como é que a gente faz isso? 30 graus para radianos. Pô, a gente sabe que π radianos equivale a 180 graus, certo? Então, vamos lá. π radianos equivale a 180 graus. Como a gente tem a unidade em graus, a gente coloca aqui o ângulo embaixo do 180 e coloca o x embaixo do radianos, que é justamente o que a gente quer encontrar. Faz o produto cruzado aqui. 30 vezes π vai ser igual a 180x. Logo, x vai ser igual a 30π sobre 180. Corta 0 com 0. 18 por 3 dá π sobre 6 radianos. Muitas vezes você pode simplesmente ocultar essa unidade de medida radianos, tá? Eu posso simplesmente apagar o radianos. Quando eu faço isso, entenda que a unidade de medida que a gente está trabalhando é o radianos, ok? Então, se não tem nenhuma unidade de medida lá na questão, entenda que você tem um ângulo em radianos. Se você encontrar
o símbolo do grau, né? Tiver uma bolinha aqui, você está trabalhando com graus, beleza? Bom, então, basicamente, a gente faz uma regra de 3, ok? Bom, com o tempo, você vai fazer de uma forma mais direta, tá? Então, você vai lá, 30 graus, quer converter para radianos? Você pode fazer assim, ó, chama de θ, coloca o valor que você tem, 30, e multiplica por π sobre 180. Faz direto, ó. Pega os graus, multiplica por π sobre 180, e esse valor aqui já vai estar em radianos. Simplifica ele, você tem π sobre 6 radianos, ok? Então, com o tempo, você vai fazer de uma forma bem direta, tá? Graus para radianos, multiplica por π sobre 180. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos converter o ângulo 2π sobre 3 para graus. Então, repare que nessa questão a gente não colocou a unidade medida. Então, se não tem unidade medida, ela está em radianos, ok? Então, 2π sobre 3 para graus. A gente pode aplicar lá, montar a nossa tabelinha para fazer a regra de 3, né? π equivale a 180, 2π sobre 3 equivale a x. Faz o produto cruzado e encontra o valor em graus. Ou você pode fazer usando o método prático, que é bem simples, tá? Olha só, vamos chamar aqui o ângulo de θ. Eu tenho 2π sobre 3 radianos. Se eu quero converter esse ângulo em graus, você vai simplesmente trocar o π por 180 graus. 2/3 vezes 180 graus. Só trocar o π, ó, por 180. Quando você faz isso, o ângulo que você obtém vai estar diretamente em graus. Simplifica esses dois números. 3 com 180, sobra 60 aqui, né? 2 vezes 60, 120 graus. Bem simples, né? Beleza? Então, bem tranquilinho, né? De graus para radiano, o que você faz? Multiplica por π sobre 180. De radiano para graus, você vai trocar o π por 180 graus. Ok? Então, simples assim. Bora mais uma questão aqui. Um arco de circunferência AB possui 16 centímetros de comprimento. Legal. Então, aqui eu tenho a medida linear do arco. 16 centímetros de comprimento. Seu ângulo central é igual a 80 graus. Determine a medida do raio da circunferência. Legal. Então, vamos montar nosso esqueminha aqui, só para a gente não se perder. Vamos lá. Montar a circunferência. Não está muito redondo, né? Mas aqui a gente tem o centro. Bom, a gente tem um arco. Aqui. Centro O. Aqui A. Aqui B. Beleza. Ele falou que o arco AB tem medida 16 centímetros. Então, coloca na figura 16. Ângulo central, 80 graus. Coloca aqui, ó, 80 graus. O que ele quer? Ele quer o raio, chama de X. Vamos chamar de raio aqui, vamos chamar de Rzão aqui. Beleza. O que a gente sabe? A gente sabe que a gente consegue relacionar o ângulo central da circunferência com o comprimento e o raio da seguinte forma, né? A gente pode escrever essa formulinha aqui, ó. Ângulo central, vou chamar de alfa, ele é igual ao comprimento do arco AB sobre a medida do raio, ok? Então a gente pode fazer dessa forma. Só que tem um detalhe nessa questão. O ângulo central que ele deu, ele está em graus. Então você não pode usar essa forma diretamente. Você tem que converter esse ângulo em graus para radianos, tá? Essa fórmula aqui é válida apenas quando o seu ângulo está em radianos, tá? Então vou colocar a observação aqui. Deve estar em radianos. Beleza. Então vamos converter 80 graus para radianos. Como que a gente faz? Vamos lá, vamos colocar aqui embaixo. Alfa é igual a 80 graus. Como a gente tem graus, a gente multiplica ele por π e divide por 180.
Aqui a gente já tem radianos. Então vamos simplificar o número aqui. 0 corta com 0. 8 simplifica com 18, dá quanto? Vamos dividir em cima e embaixo por 2, vamos ter 4π sobre 9 radianos. Beleza. Agora a gente pode usar a fórmula. Puxa aqui. Alfa, o ângulo central tem 4π sobre 9. Comprimento do arco, 16 centímetros. A medida do raio, não sei, coloca R. Beleza. Produto cruzado, 4πr vai ser 16 vezes o 9, ok? 16 vezes o 9. Vamos cortar 4 aqui, divide por 4. Vamos dividir 16 por 4. Vai sobrar 4 aqui. Logo, raio vai ser igual a 4 vezes 9 dividido por π, ou seja, o raio é igual a 36 sobre π. Como o comprimento está em centímetros, o raio também estará em centímetros. 36 sobre π centímetros, beleza? Então essa é a única observação que vocês têm que lembrar. Então, se você vai usar essa formulinha aqui, que o ângulo central é igual ao comprimento do arco sobre o raio, lembra que o ângulo central deve estar necessariamente em radianos, ok? Beleza. Agora vamos para mais uma questão. Expresse o ângulo 45 graus, 20 minutos, 10 segundos em radianos. Horas. O que a gente precisa fazer nessa questão? Nesse tipo de questão? A única coisa que a gente sabe é converter graus para radianos. Só que a gente não sabe converter minutos para radianos, nem segundos para radianos. Só que a gente sabe converter minutos e segundos para graus. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é converter os minutos para graus e os segundos para graus também. Depois disso a gente vai converter todo mundo de graus para radianos. Então bora lá. Vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que 1 grau ele tem quantos minutos? 60 minutos. Legal. 60 minutos. Então vamos fazer um regrinha de 3 aqui. Vamos lá. 1 grau, 60 minutos. Vou começar pelos minutos. 20 minutos tem quantos graus? X. Produto cruzado. 20 é igual a 60x. X é igual a 20 sobre 60, que é igual a 1/3. 1/3 de 1 grau. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos converter os segundos para graus. A gente sabe que 1 grau tem quantos segundos? Lembra lá? 3.600 segundos. A gente quer saber quantos graus tem apenas 10 segundos. Produto cruzado aqui, vamos ter 10 é igual a 3.600 y, logo y é igual a 10 sobre 3.600, corta 0 com 0, sobra 1 sobre 360. Lembrando aqui que isso aqui é em graus, ok? Isso aqui é em graus. Beleza. Acabamos de converter os minutos para graus e os segundos para graus. Agora a gente vai somar esse resultado e vai obter todo mundo na unidade graus. Olha só, a gente pode escrever o seguinte. 45 graus, 20 minutos, 10 segundos. Ele é igual a 45 graus mais os minutos, 1/3 de grau, mais 10 segundos, que é 1 sobre 360 graus. Então o número aqui não está muito legal, né? Vamos somar as 3 frações. MMC 360 com 45 dá quanto aqui, ó? 45 vezes 360, né? Vamos ter 360 sobre 1 vezes 45, que dá esse número, mais 360 divide por 3, 120. 120 vezes 1,
120. Mais 360 por 360 dá 1. 1 vezes 1, 1. Olha só, vou fazer a conta um pouquinho mais rápida aqui, tá? Essa conta aqui é só para treinar matemática. Bom, fazendo a conta, quanto que dá aqui? 45 vezes 360, 16.200, mais 120, mais 1 sobre 360. Isso aqui vai dar 16.321 sobre 360 graus, ok? Então, um número aqui bem legal só para treinar as continhas. Agora que a gente tem a unidade totalmente em graus, só finalizar a questão. É só finalizar a questão aqui. O que você faz para transformar em radianos? Você vai pegar esse número aqui, copia o valor numérico, 16.321, sobre 360, e vai multiplicar por π sobre 180. Esse número aqui vai dar o nosso ângulo em radianos, ok? Então, se você quiser encontrar o valor aproximado, o valor numérico mesmo, é só você fazer o seguinte, aproxima o π, 16.321 sobre 360 vezes 3,14 sobre 180, e isso daqui, ó, fazendo a conta, você vai encontrar 0,79 radianos, beleza? Então, essa questão aqui é só para treinar habilidades matemáticas, né? Um número um pouquinho grande para fazer a divisão, né? As continhas aqui, multiplicar por π sobre 180, para o final das contas, né? Você encontrar o número 0,79, ou aproximadamente, né? Quase um 0,8 radianos. Legal? Então, uma questão legal para a gente treinar as submedidas do grau, tá? Então, basta lembrar que 1 grau tem 60 minutos e também tem 3.600 segundos. Agora vamos entrar no assunto de classificação de ângulos. Bom, esse tópico é importante para a gente saber só a classificação dos ângulos mesmo, tá? Quando que um ângulo é agudo? Quando o ângulo ele é menor, tá? Símbolo de menor aqui, ó, menor. Vou escrever aqui, ó, menor que 90 graus. Você pode ver que o ângulo é bem fechadinho aqui, ó. Ângulo obtuso, ele vai ser maior que o ângulo reto, que é 90 graus. Ângulo reto é justamente o nosso ângulo reto mesmo, né? 90 graus. E a gente tem um ângulo raso, que é quando a gente tem dois ângulos retos, 180 graus. Ok? Então aqui a gente tem a classificação dos ângulos. A gente tem 4 tipos. Ângulo agudo, menor que 90. Ângulo obtuso, é o mais aberto, maior que 90. O ângulo reto é o nosso 90 graus. E o ângulo raso é o ângulo 180 graus, basicamente uma linha reta. Ok? Então, questãozinha para a gente treinar aqui, ó. Classifique os ângulos abaixo em agudo, obtuso, reto ou raso. Vamos lá. Letra A, 30 graus. Olha só. 30 graus, ele é o quê? Menor que 90, né? Se é menor que 90, então ele é agudo. 120 graus é maior que 90. Se é maior que 90, é obtuso. Ângulo de 90 graus. Bom, direto. Isso aqui é reto. Π. Π radianos. Quanto que é π radianos? Π radianos é igual a 180 graus. 180 graus é o nosso famoso ângulo raso. Π sobre 2 é o nosso 90 graus, tá? Só que está escrito em radianos. Aqui a gente tem um ângulo reto. 2π sobre 5 tem quantos? Tem quanto aqui? Como que eu vou saber se é menor que π sobre 2 ou maior que π sobre 2? Você pode transformar esse ângulo em graus, tá? Então você tem 2/5 vezes 180 graus, troca o π por 180 e você vai ver que esse ângulo dá o quê?
180 por 5 dá 36 graus. 36 graus. 36 vezes 2, 72 graus. Como ele é menor que 90, então ângulo agudo. Show? Ângulo agudo. Então aqui só para a gente treinar um pouco de classificação de ângulos, porque algumas questões eles vão simplesmente falar que você tem um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. E por isso é importante que você saiba o que distingue cada classificação, ok? Relação entre os ângulos. Eu coloquei aqui as três principais relações, 3 figuras aqui, legal? A primeira figura, a figura mais à esquerda, a gente chama de relação de ângulos complementares. Complementares. Quando que 2 ângulos são... Deixa eu escrever direito aqui. Complementares. Quando que 2 ângulos são complementares? Ó, observe a figura, eu tenho 2 ângulos aqui, ó, eu desenhei aqui, alfa e beta, tá? 2 ângulos são complementares quando a soma desses 2 ângulos der exatamente 90 graus. Ora, então se eu tenho um ângulo alfa e eu quero encontrar o complementar de alfa, é só você fazer assim, ó, beta vai ser 90 graus, passa o alfa para a direita e você vai ter um ângulo complementar de alfa, ok? Então a gente tem 2 ângulos, eles são complementares quando a soma desses 2 ângulos der 90 graus. Ou se preferir, π sobre 2 radianos, ok? Então se você tem um ângulo lá, você quer o complementar daquele ângulo, é só você pensar quanto falta para aquele ângulo chegar a 90 graus, tá? E aí esse ângulo obtido vai ser justamente o complementar do ângulo que você tem. Beleza. A segunda figura, a gente tem a relação de ângulos suplementares. Suplementares, ok? Então a gente tem de novo os ângulos alfa e beta, só que nesse caso, a soma dos ângulos, vocês podem ver que tem que dar quanto? Tem que dar um ângulo raso que é 180 graus, ou π radianos. Vou colocar na esquerda aqui, ó, π sobre 2 radianos. Legal. Então, 2 ângulos, eles são chamados de suplementares quando a soma desses 2 ângulos der um total de 180 graus. Ou seja, se eu quero suplementar do ângulo de 30 graus, por exemplo, é só pensar quanto falta para o ângulo de 30 graus completar 180. Então, você pega 180, subtrai 30 graus, 180 menos 30 dá 150. Ou seja, podemos afirmar que 30 graus e 150 graus são ângulos suplementares, ok? Bom, e o último exemplo aqui, nosso último caso, é o que a gente chama de ângulo replementar, que é mais difícil de ser cobrado, tá? Normalmente, nas questões, você vai ver ou complementar ou suplementar. Replementar, bem difícil. Replementar. 2 ângulos são replementares, é só você observar a figura. Quando a soma deles for igual a 360 graus, ou, se preferir, 2π radianos, né? 2π radianos. Então, por exemplo, qual que é o ângulo replementar? Qual que é o replementar do ângulo de 100 graus? Então, é só você pensar o seguinte. Quanto falta para o ângulo de 100 graus completar 360? Você vai pegar 360 menos 100, vai dar 260. Ou seja, 260 graus é o replementar do ângulo de 100 graus. Show? Então, basicamente, essas são as 3 relações mais importantes para as questões da nossa prova. Então, uma questãozinha só para a gente praticar aqui, ó. Olha só. Encontre o que se pede na mesma unidade de medida. Letra A. Qual que é o complementar de 45 graus? Horas. Complementar. Quanto falta para 45 chegar a 90? Pega 90 graus, subtrai o ângulo que você tem, 45, e você tem 45 graus de novo. Ok?
Então, complementar de 45 é o próprio ângulo, 45, ok? Próximo caso, complementar de 60 graus. Ora, quanto falta para 60? Completar 90. Então, você pega 90, subtrai 60, 90 menos 60, 30 graus. Beleza, então 30 graus é o complementar de 60. Aqui embaixo eu tenho radianos. Complementar de π sobre 6 radianos. Como a gente está trabalhando com radianos, então a gente tem que pensar quanto falta para π sobre 6 completar π sobre 2 radianos. Você pega π sobre 2, tira π sobre 6, aplica o MMC, 6 aqui, 6 divide por 2, 3. 3 vezes 1, 3π. Menos, aqui eu tenho 6 por 6 dá 1, 1 vezes π dá π. Isso aqui dá 2π sobre 6, que é igual a π sobre 3 radianos, tá? Vamos ocultar aqui só para a gente se acostumar. π sobre 3 radianos. Beleza. Agora vamos para o suplementar. Suplementar de 30 graus. Olha só, lembra do 180. Quanto falta para 30 completar 180? Então você pega 180, tira 30 graus, você tem um total de 150 graus. Aqui embaixo, suplementar de π sobre 4 radianos. Então você tem que usar o radianos também, tá? Então a gente vai usar o π. Quanto falta para π sobre 4? Completar π. Vamos ter π menos π sobre 4, que dá um total de quanto? 4 aqui. 4 sobre 1, 4. 4 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4π menos π, que dá 3π sobre 4. E a última, replementar de π sobre 2. Quanto falta para π sobre 2 completar, já que está em radianos, 2π. 2π menos π sobre 2, isso aqui vai dar quanto? MMC 2. 2 vezes 2, 4π, menos π, que eu tenho 3π sobre 2. Legal? Então, beleza. Então, essa parte introdutória de trigonometria, basicamente é isso, tá? Então, a gente aprendeu as principais unidades de medida do ângulo, sistema sexagesimal, graus, sistema circular, que é o radiano, e além disso, a gente aprendeu como converter uma unidade de medida de grau para radiano e de radiano para grau. Beleza? Então é isso aí, eu vou encerrar o bloco por aqui. Forte abraço e bons estudos!